Olá! Então, voltamos agora, né? Vamos fazer agora o vídeo que a gente conversou a respeito da espiritualidade. Na verdade, esse vídeo, primeiro explicando para vocês assim, é como se a gente estivesse numa sala de bate-papo, onde as pessoas vão entrar, vão poder dar a opinião delas, fazer perguntas. Cada vídeo a gente vai colocar um tema, né? E dependendo desse tema, as pessoas vão entrar, colocar o que elas acham, o que elas pensam. A gente também fez um grupo no Face, um grupo fechado, para a gente trocar os arquivos, informações. E lá a gente vai discutir temas do próximo vídeo, como que a gente pode fazer esse vídeo, né? E esse sendo o primeiro, então a gente vamos fazer aqui todo mundo junto agora, e depois a gente vai acertando as arestas aí, que aconteceu isso também no vídeo do tarô. O primeiro que eu fiz foi de um jeito, aí depois eu fui vendo como que eu podia melhorar, acertar as senhas, tudo. Então, nesse eu penso em fazer a mesma coisa. A gente começa hoje com uma sequência que eu fiz aqui, e depois no grupo a gente vai debatendo e vai vendo como melhorar para a gente poder fazer esse ao vivo, todo mundo junto e participar, tá bom? Antes de iniciar, eu estou vendo que já tem umas pessoas aí que já estão online com a gente. Vamos intencionar, né, energias do bem, vamos pedir a presença dos seres da luz, para que a gente possa acessar uma consciência maior, uma consciência divina, e que cada um de nós possa ser um elo forte dessa consciência, né, dessa corrente do bem, e que todos nós possamos receber as bênçãos. Nós vamos conversar vários assuntos nesses vídeos, e nesses assuntos pode ser que tenhamos insights para nossas vidas, que a gente consiga também entender nossos processos como pessoa, o processo da gente estar aqui nesse planeta, fazendo o que a gente está fazendo, tá? Então seria isso. Toda sexta-feira eu vou fazer o vídeo do tarô em sequência, penso em fazer sempre às 11 horas esse outro vídeo. Eu coloquei lá no grupo, o pessoal foi de acordo, achou que é um horário legal, então a gente vai fazer assim, pelo menos agora de início. Os assuntos a gente vai discutir conforme as pessoas forem entrando, conforme a gente for se aprofundando, ou mesmo os assuntos que cada um queira colocar, né? Então a gente pode, hoje eu vou falar uma geral sobre o que é o vídeo, falar um pouco sobre espiritualidade, vou falar um pouco sobre religião, o que é religião, o que é espiritualidade, qual a diferença dessas duas coisas. Primeiro vai ser isso. Depois a gente vai pegar assuntos, né? E também eu quero falar um pouco de ciência, que a ciência está começando a chegar nesse assunto também. E depois a gente vai poder ir abrindo para outros assuntos. Então, a gente vai poder falar um dia sobre mediunidade, um dia sobre, sei lá, desdobramento, vidas passadas, morte, crenças, sei lá. Um assunto que for do interesse do grupo, a gente coloca e podemos falar. Eu também quero dizer o seguinte, eu vi que tem muitas pessoas que estão fazendo parte do grupo e que trabalham com espiritualidade, que tem algo a acrescentar. Então, eu quero ver se com o tempo, assim que a gente vê que as coisas estão engrenando, que a coisa está indo, que o pessoal está se interessando, eu quero trazer as pessoas aqui também para estar aqui junto comigo. Então, ao invés de eu ficar nesse monólogo, né, falando com vocês, vocês escrevendo aqui, então, sei lá, de repente, um dia trazer uma pessoa que trabalha com terapia de vidas passadas, e a gente conversar sobre o assunto aqui, vocês estando aí, dando a opinião de vocês. De repente tem uma outra pessoa que trabalha, sei lá, trabalha no centro espírita, né? Ou uma outra pessoa que, não sei, de repente, pelos interesses do grupo, pelos interesses das pessoas que participam, a gente pode trazer esses convidados aqui para conversar. E também para colocar um pouco do que eles conhecem, né, compartilhar com a gente. Teria que ser um convidado por vez, mas a gente pode, pelo menos, sei lá, não sei se uma vez por mês, cada 15 dias, trazer uma pessoa aqui e ela falar sobre o assunto que ela domina. De repente tem alguma área, alguma coisa assim que a gente tem vontade de conhecer
e tem uma pessoa que domina muito essa área, ela pode vir aqui, pode passar o conhecimento dela, né? Isso vai ajudar também, acredito que não só a mim, né? Vai ajudar todos nós, porque eu penso que tudo que a gente compartilhar aqui vai ser para todo mundo, né? Então vai ajudar todo mundo. Penso também que o ideal seria que no final a gente sempre fizesse uma energização, uma mentalização, alguma coisa que trabalhasse também a nossa energia, né? Pode até ser mesmo uma oração, um mantra, nós podemos variar isso. Acho que o legal seria até variar, não fazer sempre a mesma coisa, para a gente estar trabalhando as nossas energias e as pessoas conseguirem entender que existem vários processos, várias ferramentas que a gente pode estar usando, que podem nos acrescentar e nos ajudar energeticamente falando, né? E penso também que seria legal que as pessoas que estão participando divulgassem nas páginas. Eu vou fazer uma postagem desse, assim como eu faço da do tarô, eu vou fazer uma desse vídeo, e é legal vocês compartilharem, para as pessoas ficarem sabendo que a gente está fazendo isso, e entrarem e participarem. Quanto maior o número de pessoas, mais gente vai ter para trazer o conhecimento para nós, né? Vamos pensar nisso no todo, entendeu? Eu estou aqui na frente nesse momento porque é necessário que alguém esteja aqui, mas assim, vamos pensar nisso numa corrente todo mundo, né? Outro dia eu fiz um exemplo que depois eu achei interessante, assim. Vamos imaginar que cada um de nós tem um lápis de cor, né? Então vamos pensar que cada um está com uma cor na mão e todo mundo está colocando essa cor na mesa nesse momento. Então, nesse momento, todos nós podemos usar todas as cores. Então, é isso que eu penso de uma troca, de uma reunião, é isso. Então, se eu coloco a minha cor, o outro coloca a cor dele, o outro coloca a dele, então, todo mundo vai ter acesso a todas essas cores. E com elas a gente vai poder construir alguma coisa. É assim que eu acredito que funcionam as coisas. Então, é por isso que eu abri para esse momento, tá? Então, vamos lá. Eu pensei o seguinte, como a gente está falando bastante sobre, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre assuntos que envolvem religião, né? Que não é especificamente de religião, mas são assuntos que envolvem religião. Eu queria primeiro falar para vocês sobre Deus. Então, vamos falar sobre Deus, tá? Eu vou falar um pouquinho e vou olhar o que vocês estão escrevendo, tá? Vou fazer assim, vou falar, à medida que eu vejo que os textos estão aparecendo, eu vou dar uma pausa, olhar o que vocês estão escrevendo, fazer um comentário. Então, eu vou ficar cortando, falo um pouquinho, vejo o que vocês acham, falo mais um pouquinho, vejo de novo, vamos vendo assim como é que funciona, tá? Então, primeiro, vamos lá, Deus. Então, quem é Deus, né? Vamos olhar lá no começo da humanidade, quando o ser humano era bem primitivo, quando a gente ainda caçava, morava em caverna, vamos pensar assim, vamos ver lá atrás. Quem era Deus para a humanidade? Lá atrás. Deus era a natureza. Deus era o sol, era a lua, eram as estrelas, era o vento, eram as forças da natureza, né? O fogo. Então, o homem, ele projetava nessas forças que ele não entendia a ideia de Deus. Então, isso era Deus para o ser humano. Então, quando Deus olhava para o sol, quando olhava para a lua, é Deus. Olhava para as estrelas, é Deus, né? Porque todas essas coisas, todos esses elementos e essas forças, o homem não conhecia, ele não sabia o que era, mas sabia que aquilo trazia alguma coisa para a vida dele, trazia uma coisa positiva para a vida dele. Então, o homem via Deus, essas coisas, né? Bom, aí o que aconteceu? A gente começou a entrar numa fase de civilização, né? A gente começou a ficar civilizado. Começamos a colocar leis, começamos a ter regimentos assim, sociais, então ter as normas sociais, né? Então, dentro de uma sociedade, a pessoa faz isso, faz aquilo, vive assim, vive de tal jeito. Então, nós começamos a colocar normas na nossa sociedade. Essas normas, elas vieram de uma forma que, para que as pessoas nos respeitassem, era através da violência e do medo. No começo, lá atrás, né, era violência e medo.
A lei era essa, era a lei do mais forte. Então, eu posso mais que você, como os animais. Eu bem te dou uma patada, te dou um murro e você vai me obedecer porque eu posso mais que você e fim de papo. Assim que acontecia. Então, o que acontecia? Como a gente via as pessoas assim, a gente via a vida desse modo, vivia desse modo, então nós passamos a ver Deus desse mesmo modo. Então, o Deus, ele é um ser que ele punia, né? Ele mandava para o inferno, ele punia as pessoas. Então, se você não fazia o que Deus queria, ele punia. As pessoas tinham muito medo de Deus, né? Porque Deus era aquele cara que ficava ali julgando, apontando, e se você não cumprisse, você recebia uma punição. Então, quem que não tem medo de um ser desse, né? Então, o Deus que antes era a natureza, o sol que estava lá, passou a ser um homem, né? Uma figura, porque o ser humano também tem isso, ele retrata Deus como ele se vê. Então, ele passou a ter uma figura masculina, né? Até em algumas linhas, até chegou a ser feminina, mas a que prevaleceu na maioria das linhas religiosas foi a masculina. Então, aí ele passou a ver Deus com essa visão de um ser masculino, né? Que punia, né? E mesmo mais tarde, né? Porque teve o Antigo Testamento, depois veio Jesus com o Novo Testamento, isso na linha oriental, na linha ocidental também teve as mudanças, né? Mas assim, sempre, né, pelo menos dentro dessa linha do Antigo e Novo Testamento, Deus passou a ser um pai, mas um pai severo, um pai toma lá da cá, né? Um pai que, se você não andasse direitinho, ele ia te punir. Mas por que isso acontece? Porque a humanidade ainda era muito infantil. Precisava de rédea, assim, sabe? De leis rígidas, que colocasse cada um na sua linha e não saísse da linha, para a coisa acontecer. Então, isso foi no primeiro momento. No segundo momento, a gente já começou a ter um pai, mas ainda uma coisa muito rígida. Isso porque as religiões, né, de forma geral, elas colocam Deus como espelho de uma época e de uma civilização. Então, quando você vê uma religião que veio de tal local da Terra, tudo que tem nessa religião tem a ver com esse local, sabe? Tudo tem a ver com isso. Com as vivências que eles tiveram, com as crenças daquela civilização. Então, tudo daquela religião tem a ver com esse local e com essas coisas. Por quê? Porque, apesar das pessoas receberem orientações divinas, essas orientações, elas chegam dentro de um povo, né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Se alguém quiser colocar alguma coisa, coloca, viu, gente? Se alguém quiser colocar comentário, coloca. Então, como eu estava dizendo, essas religiões, elas saíram dessas civilizações, que elas tinham seus costumes, seus hábitos, suas leis. Então, o que elas fizeram? Elas juntam aquela coisa da divindade, como é Deus, aí ela pega todo aquele arquétipo social, né, do que eles estão vivendo ali, e junta as duas coisas, e forma a religião. E mais do que isso, elas colocam Deus de acordo com essa visão que elas têm de mundo e de crença. Então, Deus aí, ele está de acordo com as crenças dessa civilização, desse momento que as pessoas estão vivendo, tá? O segredo, então, qual que é? É a gente não colocar Deus dentro dos nossos padrões. A maioria de nós aqui, vamos colocar o pessoal que está participando aqui, nós somos brasileiros, a maioria de nós foi criada dentro de religiões, tem a católica, a evangélica, presbiteriana, tem algumas religiões aí, e nós fomos criados dentro desses padrões, né, de religiões que vieram de fora e trouxeram os padrões de fora para a gente. Né? Aqui no Brasil, que tinha era índio.
né? Era a indiaiada que gostava de céu, de lua, que ainda estava naquela fase dos primitivos. Quando as pessoas chegaram e resolveram catequizar a gente, né? Aí se transformou nessa catequização com esse Deus, né? Com esse Deus da religiosidade, que tem a ver muito com a cultura, e com o povo, e com a época, tá? Então, muitos ensinamentos que são da divindade acabam passando por esse crivo da cultura e da época. E aí acaba sendo moldado de acordo com aquele momento que as pessoas estão vivendo, tá? Acontece muito isso. Então, o segredo é o qual? É a gente não colocar Deus dentro dos nossos padrões humanos, que esses padrões são muito limitados, né? Porque a gente está pensando nele dentro desse planeta, porque não saímos daqui ainda. Então, apesar da gente estar falando de Deus, do ser onipotente, onipresente, a gente está colocando ele num padrão humano, fechado, dentro de um contexto de civilização e época. É isso que a gente faz com a figura divina. Então, o segredo é a gente não fazer isso. É a gente conseguir conceber esse Deus ilimitado, esse Deus que é do universo, né? Jesus falava, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo já que a limitação não está aqui, que a vida não é essa limitação aqui. É o universo. Hoje, a gente sabe que existem milhões, eu não sei exatamente falar para vocês números, mas existem milhões de galáxias. Então, a gente tem universos por aí, a gente tem planetas, estrelas, existe tudo isso por aí. E nós prendemos Deus aqui nesse conceito humano, fechado, de um planeta e dentro de uma civilização ainda, e de uma época. Então, vejam como é restrita a visão que a gente tem de Deus. É isso que a gente pensa de Deus. A gente olha daqui para lá e fazendo as nossas referências humanas, tá? Dentro das nossas referências humanas. Então, aí, nesse caso, a gente faz uma inversão. E a gente coloca Deus dentro dessa essência e dessa semelhança humana, né? Enquanto que o que acontece é o contrário. Nós é que somos a essência de Deus. Nós é que somos a semelhança de Deus. Não é Ele que é a nossa essência e semelhança, né? Isso, mais tarde, em outros vídeos, dá para a gente desmembrar bem esse contexto, tá? Mas o que nós temos para falar agora, o que eu pensei em passar para vocês agora, assim, dando uma geral, uma coisa bem por cima mesmo, é que a coisa acontece ao contrário. Nós somos isso. Então, Deus é a criação. Deus é o Criador. Nós somos a criação. Então, nós não podemos criar um Deus na nossa cabeça. Nós não podemos fazer isso de acordo com os nossos padrões, com os nossos costumes. Nós não podemos fazer isso. Deus é muito mais que isso. Deus é o todo. Deus é a essência primordial, é a fonte, né? Deus é tudo, é a fonte. Ele não está fechado nos nossos conceitos. A gente é que olha daqui para lá de uma maneira muito pequena, mas ele é o todo, né? E nós a criação. E nós somos a sua essência em parte porque somos a sua criação, tá? Então, o que acontece? Deus não reage aos nossos erros. Deus não reage. Deus não reage porque Deus é o verbo, Deus é a ação, Deus é o verbo. Deus não é reação. Então, Deus não fica bravo comigo, porque Ele não é reação. Ele é ação, Ele é o verbo. Ele é o primordial, tá? Nós desconhecemos aqui no nosso planeta todas as formas de vida. Nós desconhecemos. A gente não sabe tudo que tem debaixo do mar, tudo que tem no céu, tudo que tem na Antártida. A gente não reconhece tudo isso. A gente não conhece, a gente não estudou tudo isso, a gente não sabe. O que dirá do universo? Pensem bem.
Se a gente não tem a consciência do planeta onde a gente vive, que a gente estuda, que é palpável, que está aqui e eu posso estudar, e mesmo assim eu não tenho essa consciência, o que dirá do universo? O que nós conhecemos do universo? E o que nós conhecemos de quem criou esse universo? Nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada, de nada, nada, nada. A gente não conhece nada. A gente consegue dar uma deslumbrada, às vezes, de algum detalhe. Então, eu pego lá uma coisa, começo a estudar, não sei o que, o caminho é por aqui. Se eu chegar, eu consigo ter uma noção por aqui. Mas dizer que a gente conhece, a gente não conseguiu sair da Terra ainda. Da Terra. E a gente acha que é muita coisa, que conhece tudo, que conhece Deus e que sabe o que Deus quer. Gente, é muito absurdo isso. Pensem bem nisso. Pensem bem. Onde chega o nosso absurdo? A gente conseguir achar o que Deus é, o que Ele quer. Olha onde chega. Se a gente não consegue nem olhar para a gente, se a gente não consegue conhecer nem a gente mesmo. Alguém daqui desse grupo se conhece 100%? A ponto de dizer, eu sou tal pessoa, vou morrer assim, assim, assim. A minha vida é assim por causa disso, disso, disso. Na íntegra, ninguém se conhece. A gente sempre está se conhecendo, a gente sempre está se renovando, a gente sempre está tendo uma consciência nova, sempre está abrindo uma portinha, uma janelinha a mais para gente. Imagine Deus, o Criador. Imagine. O que é essa consciência? O que é essa energia? Imagine, em termos de ser. O que é tudo isso? Agora, vai dizer que algum de nós, encarnado, consegue trazer toda essa essência? O que eu acredito, vocês podem fazer suas objeções aqui, viu, gente? Vocês podem colocar o que vocês queiram aí. Mas o que eu penso, o que eu acho que seria a maior lucidez, é a gente entender que ele mandou alguns seres para cá, alguns seres, em determinados momentos da Terra, em determinados pontos da Terra, com uma consciência maior, para esse ser começar a trazer um pouco de informação para nós. Então, nós tivemos o que nós chamamos de avatares, né? Seres que se iluminaram, que se conectaram com essa essência divina, em maior, assim, uma frequência melhor do que a nossa, né? Uma frequência mais divina, que entraram nessa sintonia mais alta e conseguiram trazer algumas informações para nós. Mas o todo, eu acredito que não. O todo, não. E trouxeram dentro do que a gente aguenta. Mais isso, do que a gente aguenta. Porque a luz é tanta, tanto conhecimento, é tanta consciência, que a gente não dá conta. Nesse plano, a gente não dá conta. Então, algumas coisas são trazidas através de algumas religiões aqui e ali. Então, essa religião trouxe uma coisa, outra trouxe outra. Teve os avatares aí, alguns seres iluminados que trouxeram um pouco do conhecimento divino. E esses dias um amigo nosso disse assim que é como se a verdade fosse uma peça de moça, um vaso que quebrou e cada um ficou com um pedacinho. É mais ou menos isso. Então, de vez em quando passa um pouquinho, sabe? De vez em quando vem um pouquinho de informação para nós. E esse pouquinho de informação aqui, ali, lá, vai trazendo, vai juntando. E a gente vai formando esse quebra-cabeça enorme, que é a consciência divina. Enorme.
enorme, em todos os sentidos. Tá? Nós temos agora a física quântica. A física quântica ela é uma parte da ciência que começa a entrar, né, em ressonância com tudo isso. A física quântica começa a explicar algumas coisas que antes a gente não conseguia entender os porquê. Então começam a nos esclarecer, né, e passar todas essas informações de que não estamos sós, de que existe um universo por aí, de que existem outras dimensões. Então, através da física quântica, a gente começou a entender o processo. Então, por que quando eu aplico o reiki numa pessoa, quando eu faço imposição de mãos, por que isso funciona? Por que quando eu faço uma oração, uma intenção para uma pessoa, isso funciona? Então, através da física quântica, a gente está começando a entender essas coisas, né? Quando Jesus dizia, meu reino não é desse mundo, ele está abrindo essa porta para a gente entender que tem muito mais lá fora, tem muito mais. E que ele era um ser que trazia um pouco dessa essência para nós. E já se passaram 2000 e tantos anos e a gente ainda não consegue entender tudo que ele trouxe. A gente ainda não consegue entender tudo isso. Porque a gente ainda trava em algumas situações. Porque nós temos o nosso ego, nós temos os nossos conceitos, nós temos os nossos medos, as nossas faltas, e a gente não consegue entender tudo isso. Então, o que acontece hoje? Hoje o que a gente pode fazer é pegar um pouco desses ensinamentos, um pouco de ciência, e ir colocando tudo isso e fazendo essa engrenagem acontecer. E fazendo com que isso vá se esclarecendo. Mas para isso, a gente tem que fechar a porta para um monte de baboseira, um monte de coisa, que foi colocado na nossa cabeça através do medo. E por muito tempo a humanidade não se mexeu pelo medo. Porque o medo segura. Não tem coisa que segure mais a gente que o medo. Na nossa vida é o medo que segura. Quando a gente não consegue dar aquele passo, eu arrumei um emprego, eu tenho oportunidade de ter um emprego novo aí, de repente eu posso ir lá fazer isso. Mas isso não dá certo. Mas o medo já vem. A cautela é diferente. A cautela você vai, pensa lá, isso aqui é assim, assim, assim. Eu posso melhorar isso, posso mudar aquilo, posso não sei o quê. E aí eu sei que dentro daquele contexto eu posso fazer esse ou aquele movimento. Isso é cautela. Agora, o medo é uma coisa que eu nem penso. Só de pensar eu já me paraliso, eu não quero saber, eu não consigo fazer nenhum movimento. Então, o medo, ele faz isso. Ele para a vida da gente. Então, a humanidade, através das religiões, através de algumas pessoas que quiseram dominar, não só em religião, mas na nossa sociedade, através do medo, vão segurando as pessoas. E até hoje isso acontece. Vai segurando as pessoas. E ninguém questiona. A gente vira gado, boi. Entrou na boiada e todo mundo anda junto. O que um faz, todo mundo faz. É isso que a mídia faz com a gente. A gente vira uma boiada bem grande. Então, se agora está na moda o cabelo azul, todo mundo está de cabelinho azul. Então, está na moda cortar o cabelo enviesado. Todo mundo está de cabelo cortado enviesado. Não que isso seja mal. Isso não é ruim. Ter cabelo azul, ter cabelo enviesado, cada um faz o que quer da vida. O errado é essa massificação de pensamento, porque isso faz com que a gente não raciocine. Isso faz, por isso é que a política está como está, as pessoas estão como estão, a sociedade está como está, isso é massificação. Massificação não me deixa pensar. É diferente de eu receber informações e com essas ferramentas eu poder pensar. Então eu vou lá e penso, nossa, isso aqui então é assim, 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 né? Esses dias eu conversando aqui, uma pessoa me disse que tentando abrir a cabeça de uma outra pessoa, né, tentando jogar um pouquinho de sementinha lá dentro, né, a outra pessoa falou assim, tem uma coisa que eu questiono. Se a gente veio de Adão e Eva, por que tem japonês, preto, se era só duas pessoas? Quer dizer, uma portinha que abriu aí, uma portinha. Você abrindo isso, tem um universo do outro lado. Tem um universo.
Mas essa questãozinha está aí. Agora, pelo medo, pela massificação, não questione Deus. Não questione Deus. Aí você não questiona, e aí você não aprende, e você não sabe viver. Você vai viver vidas e vidas e vidas e vidas, a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, com os mesmos medos, as mesmas... Ou se você não acredita em encarnação, essa vida inteira você vai viver com medo. Essa vida inteira. Porque eu acho assim, quando você acredita em reencarnação, ainda dá para você se segurar mais. Porque você fala, bom, tem outras vidas, depois do outro lado eu ver que é assim, eu mudo. Até para se segurar mais. Se você não acredita, pensa bem, você só tem essa e ainda vai ficar preso, é pior ainda. É pior ainda. Você tem só essa oportunidade. E nessa oportunidade, você não vai fazer valer. Então, cabe a gente pensar nessas coisas. Raciocinar um pouco, né? Ver como que isso pode ser conduzido dentro da nossa vida, do nosso contexto de vida, tá? Tenham sempre em mente que nós estamos aqui por um curto período de tempo. Uma pessoa que dura muito, lúcida, ela praticamente não chega aos 100 anos. Praticamente. Quem passou dos 50 já viveu praticamente a metade disso. A nossa vida aqui é muito curta. Quando a gente é criança, a gente não percebe isso, né? Eu tenho um filho de 10 anos e para ele tudo demora muito. Aí eu lembro, assim, que quando eu era criança era assim mesmo, né? Tudo demorava muito, a semana demorava, Natal demorava para chegar. No dia 24, então, que tinha os presentes, demorava. Aniversário demorava só no outro ano, né? A gente vai ficando mais velho, não sei, de repente as coisas vão acontecendo assim, e a gente começa a ver que o tempo não é tão demorado assim, não. E eu acredito que quanto mais velho a gente vai ficando, mais rápido vai passando. Então, parem e pensem. Eu estou há tantos anos vivendo dessa forma. Não vou mudar nada. Não vou melhorar a minha vida. Não vou fazer um curso. Não vou fazer uma viagem. Não vou procurar isso, aquilo. Não sei, não vou melhorar nada. Eu vou continuar vivendo da mesma maneira que eu sempre vivi. Com medo, com receio, né? Sem vontade. Então, não, eu tenho que olhar para esse universo e ver que todas as possibilidades estão aí. Tem uma frase acho que é de Einstein, ele diz assim, se você quer que a sua vida não mude, continue fazendo tudo do mesmo jeito. Com certeza ela não muda. Só aí, de repente, as catástrofes, as coisas aí, né? Alguns momentos da vida, alguns acontecimentos é que vão fazer mudar alguma coisa. Mas, em tese, não muda nada. Se eu todo dia fizer a mesma coisa, eu vou ter todo dia o mesmo resultado. Mas aí, um dia eu acordo e falo, não, hoje eu não vou fazer assim. Hoje eu vou começar a mudar. Eu já estou projetando um futuro diferente para mim. E aí vai eu ver depois se eu quero ou não. Né? E os nossos conceitos é a mesma coisa. Se eu continuar com os mesmos conceitos, a mesma visão, o mesmo medo, eu não consigo dar um passo. Eu tenho que abrir a minha mente. E abrir a mente não é fácil. Não é fácil a gente entender esse universo. Não é fácil. A gente tem agora, como exemplo, né? A gente tem o filme Matrix. No filme Matrix, ele está baseado no mito da caverna, né? Onde as pessoas que estão na caverna tem sempre aquela vidinha, e um sai da caverna, vê o que tem lá fora, chega e fala, uau, vocês têm que ver o que tem lá fora, não é isso aqui não. Lá fora é assim, 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 assim. Quem está lá dentro vai falar, você é louco, tá louco. Não está vendo aqui o que tem? É só isso, a vida é só isso. Isso, né? Não sabe o que tem lá fora. Nós somos assim. Então, as pessoas que conseguem sair da caverna, olhar o que tem no universo e trazer para nós, aí vai de nós saber se a gente quer continuar na caverna com aquela visãozinha assim fechada, ou se a gente quer olhar para esse universo e falar, não, eu quero abrir meu pensamento. Eu quero entender como as coisas funcionam. Eu quero olhar para esse universo.
Então aí vai da gente saber se a gente quer isso para nós, né? A Terra, o nosso planeta, ele é um laboratório de almas. Tanto que nós não ficamos aqui pela eternidade. Nós ficamos aqui por um tempo. Esse tempo, seja em várias vidas, ou seja, só nessa vida, vamos colocar, você não acredita em vidas passadas. Então você está aqui só nessa vida. Depois você vai virar pó. É um laboratório. Você está vivendo, você está experienciando, você está tendo um aprendizado. A Terra é isso, é transição. Quem se apega fica, porque ela é transição, é planeta de aprendizado. A gente vai para a escola, mas não é na escola que a gente mora em casa. Então pensem nisso. Aqui a gente está para aprender certas coisas. É planeta de transição. Por isso que ele tem uma evolução, por isso que ele tem ciclos, porque ele é transição, aprendizado. Vem uma fase, depois vem outra, vem outra. Até o próprio planeta, né? Primavera, verão, outono, inverno. Eu planto, eu colho, eu pego as sementes, eu planto de novo. Tudo isso é transição. O nosso planeta funciona assim. A nossa parte biológica, ela é toda assim. A nossa vida é transição. Eu já fui criança, depois eu fui adolescente, eu sou adulta, eu vou envelhecer, aí eu vou partir, depois vou nascer de novo. É uma transição, são ciclos. São ciclos. Agora, se eu só acredito nessa, tá tudo bem. Eu sou criança, vou envelhecer, morrer, virar pó, vou virar outra coisa. Entendeu? Tem uma frase de Lavoisier que a gente aprende na escola, acho que em quarta, quinta série a gente aprende. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Biologicamente somos assim. A nossa natureza é essa. Né? O mito da caverna é isso que eu falei. É a história do ser, da pessoa, que ela está presa e ela só tem uma visão. Ela não consegue sair dali e olhar fora. E aí o outro que vem de fora e traz essa visão, ele choca os demais. Porque os demais não vão entender. Né? Juro, meu amor, nós estamos falando de outra coisa agora. Esse vídeo agora é o que a gente está conversando sobre espiritualidade, tá? Coloca lá no outro vídeo que você quer senha, que eu passo senha para você. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguém que colocou aqui alguma coisa. Se vocês quiserem colocar pergunta, fazer comentário, vocês ficam à vontade, tá, gente? Eu estou dando uma geralzinha assim hoje para vocês entenderem o propósito disso, né? E depois, que nem as pessoas que também não estão ao vivo agora vão poder assistir o vídeo depois, entender e ver se querem continuar participando, se querem participar do grupo, o que querem fazer, tá? Vocês fiquem à vontade. Isso é livre mesmo, é vídeo livre, live, é livre mesmo, tá bom? Então, como eu estava falando, a Terra, ela é um laboratório e a nossa verdadeira realidade está no espírito. Nossa realidade não está no plano físico. É uma loucura a pessoa pensar que o que nós temos aqui é só isso, só esse corpo, só essa cabeça, esse cérebro. Uma loucura a gente pensar isso. Até porque a nossa mente não está dentro do nosso cérebro. A coisa que acontece na nossa mente, ela já é fora, tanto que as pessoas acessam. Uma pessoa acessa a mente da outra. A gente tem insights, a gente tem às vezes uns lances assim que você pegou na mente do outro. A gente tem a mente coletiva, onde todas as mentes participam, onde a gente consegue pegar as coisas ali. Às vezes vem uma informação para a mente coletiva, um pega aqui, outro pega ali, outro pega lá. Aí começa a vir essas informações, porque ela chegou na mente coletiva. A mente coletiva é como se fosse a internet, entendeu? Então você está lá, você acessa essas coisas. A gente é o celularzinho, o computadorzinho aí. A mente coletiva é a internet. Entendeu? Então, existem muito mais coisas nesse mundo, nesse plano, do que a gente pode imaginar. Muito mais. E essas coisas, elas estão aí para todo mundo. Basta a gente se abrir. Basta a gente não ter medo de encarar certas situações. Tá? Então, vamos lembrar bem que nós somos um espírito que habita um corpo. E que nós somos seres muito mais complexos do que esse corpo físico. Mas põe complexo nisso. Só a nossa máquina física já é complexa. Só pegar e olhar células, moléculas, órgãos,
e o cérebro e o comando e como isso funciona, do lado direito, do lado esquerdo, e tudo isso já é complexo. Agora, nós como ser, pensa que você, além disso, você vai ter seus chakras, você vai ter sua aura, você vai ter as energias, você tem sua alma. A gente é muito complexo, muito, muito, muito. Nós não conhecemos tudo isso. Por isso é que eu digo que não tem como a gente conhecer Deus na sua totalidade. A gente nem se conhece. Como é que a gente vai conhecer Deus? Que foi o nosso Criador? A gente não conhece. Entendeu? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Como sai da caverna, é isso aí, Rafael. É isso aí, é o que a gente pretende fazer aqui. É sair dessa caverna e ver mais luz, mais conhecimento, né? É isso que a gente está... Como saber se a informação é da nossa mente ou de outra? Legal, Luciano, legal essa pergunta. Na verdade, isso tem muito a ver com os insights que a gente tem, sabe? Isso tem muito a ver com os insights. A gente pode fazer um vídeo só disso, né? A gente pode fazer um vídeo só disso. Por exemplo, o artista, ele acessa muito essa mente coletiva. Todas as pessoas que têm sensibilidade, elas acessam muito essa mente coletiva. E às vezes aquela conversinha que a gente tem na cabeça, que a gente fica assim, você tá lá lavando louça e tá pensando, porque tá conversando na cabeça. Às vezes está conversando com alguém na mente coletiva. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado, tem alguém ali tagarelando com você, tá? Então, a gente interage com essa mente. Nós interagimos com tudo isso e também nós, dentro dessa consciência maior, cada um tem uma função, cada um tem um papel, cada energia, assim como na natureza, cada o fogo, a terra, a água, o ar, cada um tem sua função. O fogo aquece, né? A água sustenta toda essa vida biológica, né? O ar que a gente respira, tudo tem sua função. Dizer que uma coisa é melhor que a outra, não existe isso. Então, é tanta coisa que a gente pode estudar. O Eduardo colocou aqui da gente escolher temas. É isso mesmo. A gente tem muito tema para estudar, muita coisa para se falar, muita ideia para estar trocando aqui. E como eu falei, as pessoas que de repente são conhecedoras de algum tema, pode falar comigo, um dia vem aqui, a gente faz uma conversa aqui, passa informação para vocês. Isso é fantástico. Essa troca, essa informação, a gente crescer é muito bom, né? Então, voltando aqui, nós somos esse ser complexo, né? Cheio de coisas que a gente ainda não entendeu, a nossa medicina não entendeu tudo como funciona. Agora que eles estão começando, tem alguns hospitais aí abrindo para o reiki, né? Já estão fazendo estudos que, eu vou lá, eu faço oração, eu faço energização na água, a água muda o cristal. Então, agora que a gente está começando a abrir, assim, uma janelinha para essas coisas. Mas até então, isso era muito dividido, a gente não conseguia conciliar as coisas, porque é complexo mesmo, é complexo. E além de tudo, a gente ainda tem as nossas crenças, né, que foram passadas, crenças ultrapassadíssimas, muito ultrapassadas, no sentido de evolução do ser humano. Evolução, tá? As pessoas, a gente tem que ter consciência. A consciência nos move. A informação não traz nada para a nossa vida. A informação é isso que eu estou falando aqui, é um livro. Agora, quando eu vivencio, eu transformo isso em consciência. Muitas vezes as pessoas se prendem às religiões, às informações, às regras e esquecem da consciência, que é o primordial para a nossa vida. É a gente adquirir consciência, tá? A Jaqueline colocou aqui, é assim que comunicamos com os menores? Eu não entendi, Jaqueline. Coloca como que você está dizendo. Explica como você está dizendo, que aí a gente vai conversando a respeito disso, tá? Da Luciane, que a Luciane estava falando, como saber se a informação é da nossa mente ou de outra.
Às vezes a gente até responde. Quando a gente responde, não é nosso. Sabe aquele negócio? Você vai fazer um negócio e vem assim, ah, não, deixa isso aqui. Você fala, ah, não, deixa aí. A mente fala, né? Ah, não, deixa aí. Está respondendo. Está respondendo pro outro ali. Tá? Quando a gente fica preso no mesmo assunto. Ah, você quer mudar, você quer dar uma... Aquilo fica... Parece um disco furado ali, fica, né? Agora é CD, né? CD furado, fica ali virando. Você tá conversando com outros seres. Entendeu? O que eu acho da constelação, eu acho legal. Eu acho assim, eu não faço constelação, tá? Não sou conhecedora. A gente até pode trazer uma pessoa aqui que faz constelação, de repente, para falar disso. Mas assim, eu acredito que realmente as energias se movem. Participei bastante de constelação. A gente tinha um grupo em Jundiaí, de uma pessoa que ia lá semanalmente fazer constelação. Eu participei, nossa, muito mesmo. Existe a movimentação energética, sim. Tá? Agora, o contexto de tudo isso, minucioso, assim, bem, né, nas minúcias, assim, isso é isso, porque isso, eu não faço constelação, então eu não sei dizer. Eu só sei que existe mais coisa do que foi passado. Isso eu sei. Espiritualmente falando, existe muito mais coisa do que foi passado. Tá? A gente que trabalha a nível espiritual, a gente que trabalha com energias, a gente percebe que tem muito mais coisa do que foi passado. Então, constelação é um assunto legal também, para a gente colocar na pauta. Tá? Não, Jaque, coloca aí, pode colocar. Coloca a frase, como que você estava pensando, você colocou assim, ó. É assim que comunicamos com os menores. Eu não sei se você estava, porque às vezes essa coisa está digitando no celular, se você está falando mentores, ou se você está falando menores no sentido de animais, não sei. Coloca para mim, para a gente conversar isso aí, pode colocar assim, tranquilo. Na verdade, é para isso, gente, é para vocês escreverem aqui, tá? Vocês escrevem, eu puxo a conversa, aí outra pessoa vai lá, coloca, escreve, eu puxo a conversa de novo, tá? É para isso, viu, gente? Hoje é o primeiro, tá todo mundo assim, né? Mas é para fazer isso. O que pode acontecer às vezes é que eu não vejo aqui, porque a barra fica paradinha. Hoje então, a internet está mais que o normal, tá como na hora do tarô. Não mudou muita coisa da hora do tarô. Tem dia que está mais rápido o vídeo. Então, para mim, eu tô vendo que eu puxo aqui, ó, e tá, sabe? Mas é isso mesmo, é para vocês colocarem aí. Tá? Mentores, olha lá, mentores, é isso mesmo, foi o que eu achei que era coisa do teclado, agora é que apareceu aqui para mim já. Então é assim, ó, realmente isso. Os mentores também falam com a gente através dessa abertura que a gente tem, né? Então, porque ela abre o astral, seja o astral denso, seja o astral iluminado, seja pro astral. E as outras mentes estão nesse astral também, seja de encarnado, desencarnado, com luz ou sem luz, está todo mundo esparramado nesse astral. E é assim que a gente se comunica. É isso mesmo. Telepatia um pouco é isso, né? Essa comunicação. A gente usa o termo telepatia quando a gente pensando numa coisa consciente. Mas existe essa telepatia, vamos colocar assim, entre aspas, inconsciente. Tá? É difícil às vezes a gente achar o que a gente coloca, é isso mesmo, já. Eu vi aqui, ó, tô perguntando sobre quando falamos com nossos mentores, se é pela mente coletiva. Isso mesmo. É exatamente isso que eu falei. Obrigada, Eliane. Obrigada, a gente vai aprendendo, né? A vida vai ensinando muita coisa. E o plano espiritual, graças a Deus, eles nos passam muitas informações, né? É isso que eu acho que deve ser dividido, deve ser compartilhado. As pessoas precisam saber dessas coisas. Porque eu vejo que a gente ouve, né? Você abre aí Facebook, internet, tem aí transição planetária, né? Mudança de vibração, né? Mas a mudança acontece através de nós também, não é só da Terra. Nós também temos que fazer uma mudança. E a mudança é justamente a gente se abrir para o novo.
É trazer essa nova energia, essa nova visão das coisas. Eu estava falando para vocês no começo, né? Eu falei da terra, das religiões, do primitivo, né? Eu falei dessas coisas. Falando agora, vocês percebem quantas vezes isso foi zerado e foi começado de novo? Quantos conceitos foram passados adiante, foram vindo conceitos novos, conceitos novos, conceitos novos. Existe coisas que a gente... Deixa eu pensar. Uma coisa que todo mundo que é mulher, na minha faixa de idade, vamos colocar aí na faixa de uns 40, 50 anos, mais, né? Vai poder confirmar para mim. Quando eu era criança, que eu menstruei, não podia lavar a cabeça. A gente ficava louca. Podia lavar a cabeça. Então, mulher menstruada não lavava a cabeça. Que enlouquecia. Era um medo de lavar a cabeça. Porque enlouquecia, entendeu? As pessoas mais velhas podem confirmar isso aí. Eu conheci uma menina que ela não tomava banho inteiro quando ela estava menstruada, porque não podia. Olha onde chega a coisa. Isso faz o quê? 40 anos. Entendeu? 40 anos. Hoje, ninguém nem fala nesse assunto. A gente vai para a praia menstruada, a gente mergulha na piscina menstruada, toma banho de cachoeira menstruada, e não acontece nada. Enlouquecer, todo mundo é louco, né? Mas não acontece nada, entendeu? Ninguém morre por isso. Antes morria, sabe? Então teve que ter muita gente corajosa, enfiar a cabeça debaixo do chuveiro, para ver que não morre, para hoje estar todo mundo aqui, ter uma vida normal, estando menstruado ou não. Entendeu? Isso é uma coisa simples, boba, mas que vou falar, para muitas mulheres isso foi um terror por muito tempo. Agora, imagine num contexto de religião, de Deus, de dogmas, crenças. Imagine nesse contexto. É muita coisa. É muita coisa. Vamos ver aqui o que o pessoal colocou aqui. É isso mesmo, já. É pela mente coletiva. Na verdade, é assim. É aquilo que eu falei. Todos os seres, né, encarnados, desencarnados, todos os seres que raciocinam, né, estão nessa mente, nesse padrão. E aí você se conecta. Você pode estar conectando com o encarnado, pode estar conectando com o desencarnado. Esse desencarnado pode ter luz ou não. O desencarnado que não tem luz, está na sombra, vai te trazer uns pensamentos ruins. O que tem luz são os seus mentores, os espíritos familiares que já estão numa situação melhor. Eles vêm e vão te dando insights e vão te dando alguns pensamentos bons, assim como jogando uma sementinha para ver se você consegue pegar aquilo, assimilar e ir andando, entendeu? É assim que funciona mesmo. A gente... A Aldo colocou aqui manga com leite, verdade. A história da manga com leite, na época da escravidão, né? O que mais tinha nas fazendas era manga e leite. Então, para o escravo não comer muito, eles falavam que faziam mal. Aí o escravo tinha que escolher, ou ele queria manga ou ele queria leite. Então falava que morria. E isso ficou na nossa cultura por muito tempo. Uma judiação, né? Uma judiação. Hoje a gente faz umas batidas aí de suco com leite, com manga, com tudo, né? E tudo bem. Então, a questão de estar indigesto, sem indigesto de uma pessoa para outra é outra coisa. Não morre. Eles falavam que morria. Você tem congestão, né? E, na verdade, não é isso, né? Era o medo que estavam colocando para ninguém fazer. Entendeu? E a nossa civilização, a humanidade vem vivendo isso por muito tempo. Por muito tempo a gente vem vivendo sob o medo. E o medo, ele faz isso, ele bloqueia, ele segura. A mídia é muito forte. Hoje em dia, o que impera é a mídia. Às vezes até mais do que as religiões. Porque a gente pensa muito na linha da religião, né? A religião fala isso, fala aquilo, não sei o quê, mas a mídia é muito forte, viu? A mídia é muito forte.
A mídia, ela existe alguns canais de TV, né, que eles vivem do medo das pessoas, né? Então fica colocando só coisa ruim, 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 isso alimenta a pessoa e a pessoa fica presa ali porque ela quer saber o que ela vai fazer, porque ali é perigoso, porque ali não sei o quê, porque blá, 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 blá. E aí ela não sai de casa, ela tem medo de ir para lá, ela tem medo de fazer isso, e tem um monte de gente vivendo aí numa boa. E tem um monte de gente viajando, passeando, vivendo, tendo as coisas, né? Acidentes acontecem? Acontece. Mas não é porque aconteceu com o fulano, não é porque está na mídia lá que vai acontecer, não é porque caiu um avião que vai cair todos os aviões, entendeu? Não é porque o fulano foi assaltado que todo mundo vai ser assaltado. Existem, às vezes, uns momentos, evita isso, evita aquilo, tá chovendo muito em tal região, evita de passar em tal estrada. Uma vez eu fui para a Bahia de carro, a gente foi pelo litoral e voltamos por Minas. E ali em janeiro tinha chovido bastante. E realmente a gente viu uma estrada caindo, afundando a estrada. A gente chegou um tanto, teve que parar, voltar, fazer o contorno e pegar outra estrada. Mas assim, tem outro lugar para voltar, entendeu? Tava. Então, é uma coisa que alguns noticiários, eles usam muito esse medo para prender a sua atenção. E ele prende a sua energia ali, viu? Prende a energia, a pessoa fica presa mentalmente com aquilo. Vocês estavam falando, a gente estava falando de mente coletiva, você fica mentalmente preso naquilo, né? Que no fim, o pessoal se interessou aqui e acabou entrando bastante essa coisa da mente coletiva, né? Exatamente, Jaqueline. Esse medo, ele cria uma vibração, né? E aí fica essa coisa da massa, né? Da boiada, né? Que aí você tem que estar, todo mundo faz a mesma coisa, porque as pessoas têm medo de colocar a cara fora, de fazer, tem medo, né? Quando, isso todo mundo sabe, a gente aprende isso em história, né? Que na época do descobrimento do Brasil, dizia-se que a Terra era plana. Então, pensa para a pessoa que ia sair de barco, né, com o navio lá, com a caravela, ia sair e atravessar o continente. Se a Terra é plana, vai chegar uma hora que eu vou cair, né? Vou cair no abismo. Então, o cara tinha que ser, assim, muito corajoso para ele querer sair mar adentro. Porque se dizia que a Terra era plana, chegava uma hora, ia acabar ali e ele ia cair. Entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe que tudo isso é besteira, galera, não tem nada a ver uma coisa com outra, entendeu? Mas antes acreditava-se que era assim como a história da menstruação, assim como a história da manga, né? E assim que nós vivemos com medo de Deus, com medo de que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus não sei o quê. Deus, só tem uma palavra que pode definir Deus até onde nós conhecemos agora. Amor. Porque Ele criou. Ele nos criou, Ele criou o universo, Ele criou tudo que está aqui. Quando você cria alguma coisa, você tem amor por aquilo. Se nós, que somos essa coisinha pequenininha, insignificante, sabemos o que é criar e ter amor, imagine Deus. Então, é a única definição que eu conheço. É uma energia gigantesca de amor. Agora, como ser, a gente não alcança. Se ele parece com a gente, se ele, sei lá, se ele é uma luz, se ele é... Isso a gente não vai alcançar. A gente não alcança isso. Como ser, a gente não alcança. A gente alcança só até aí. Tem pessoas aí querendo, como é que fala? Comprovar, né, a existência de Deus na ciência. Mas aí vai conseguir comprovar, como foi falado da partícula lá, né, dentro de uma partícula, né? Mas não o Deus, o todo. Consegue? Nós somos prova que Deus existe. Como que tudo isso funciona? Como que a natureza funciona? As estações do ano, os planetas, nada bate em nada, tá tudo coerente, tudo funcionando. Esse aqui vai para cá, outro gira para lá, tá tudo funcionando. As estações, essa que vai... acontece o ciclo das estações, tudo funciona. Isso é Deus. Isso é uma energia enorme, consciente, criadora, perfeita.
Isso é Deus. Isso é Deus. Essa consciência enorme, perfeita, criadora, amorosa. Isso é Deus. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguém que escreveu alguma coisa. Aqui, ó, o Eduardo colocou assim, ó, quando fazemos, aqui tá confecção, deve ser conexão, né? Essa coisa do digitar, tudo bem, gente, eu vou dando, né? Com o padrão de pensamento, nos unimos com o mesmo padrão na mente coletiva, exatamente. Na verdade, o que faz a gente interagir com certos padrões é a nossa vibração de pensamento. Então, por isso que falo, pensa positivo, positivo atrai positivo, tenta sempre estar bem. Se você puder, dá uma zerada na mente. Quer dizer, não fica conectando com as coisas, não fica trazendo coisa para sua cabeça. Dá uma zerada na mente, né? Então, por quê? Porque essa vibração que a gente faz, ela faz um link. Então, é assim. Pensa num rádio. Então, tá passando todas as estações de rádio, estão ali. Eu coloco lá numa vibração, numa sintonia, capta aquilo. Aí mudo, coloco em outra sintonia, capta outra coisa. Muda a sintonia, capta outra coisa. Nosso pensamento é assim. Eu vou captando de acordo com a sintonia que eu tô. Então, o que diz muito sobre os meus pensamentos? A minha vida, como eu ando, como as coisas acontecem para mim. Aquela pessoa que fala assim, nossa, tem dificuldade? Tem, mas flui, dou um jeito, passo para frente, me viro, vamos lá, vamos ver, vamos fazer, hoje é outro dia, passei mal, mas eu tava tudo bem, hoje tomei um banho, tô nova, vamos começar de novo. Essa pessoa vai estar sempre conectada com coisas boas, e coisas boas vão vir para ela, porque isso vai se tornando uma frequência na vida dela. Agora, aquela pessoa, aconteceu um negócio, vai ficar lá, né, chorando, porque não sei o que, não deu certo. Ou fica, nossa, a gente já passou de 1 hora, agora que eu vim aqui. Isso tá bom, daqui a pouco eu vou parar. Ou fica assim, com raiva, que não deu certo, eu não fiz, e fica naquela sintonia, não sai daquela sintonia, ela tá puxando aquilo pra ela. Ela tá sintonizada com aquilo. Então, uma frequência fantástica com o ruim. Então, por isso, evitem de assistir coisas ruins na TV, sabe? Fofoca, falar mal dos outros, evitem isso. Não é que é pecado, faz mal para vocês. É assim que a gente tem que pensar. Eu fazer fofoca não é pecado, faz mal para mim. Eu ouvir uma coisa ruim, assistir uma coisa ruim na TV, não é pecado, faz mal para mim, faz mal para minha vida, para minha frequência, para os meus pensamentos. Entendeu? Então, essa coisa, né, o pecado é uma maneira que achou-se essa maneira de passar para a gente que a gente não deve fazer. Entendeu? Não faça porque não é legal para você. E, na verdade, só quem arca com essas coisas somos nós mesmos. Tá? Deixa eu ver o que a Jaqueline colocou aqui. Quanto mais ficamos preocupados com todas essas situações, menos tempo temos para estudar e evoluir. Isso acaba atrasando a evolução da Terra como um todo. Perfeito, Jaqueline, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quanto mais eu me prendo nessas coisinhas, né? Esse tempo eu poderia estar gastando numa coisa super positiva, fazendo coisas boas, né? Estando aqui com a gente, conversando, trocando uma ideia sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre coisas boas, fazendo mantras, cantando. Às vezes, gente, é só oração que salva não, sabe? Mas bom humor salva bastante, viu? Às vezes eu colocar uma música gostosa, tá ali, curtindo aquela música, fazer um passeio, brincar com meu animalzinho de estimação, com meu filho, sentar no chão, brincar um pouco. Isso salva muito também, viu? Não pensem que é só oração que salva, não. A conexão com a vida nos salva. Conexão com a vida. É isso que nos põe para cima. Porque vida é Deus, conexão com Deus. O reino, o que é? Você traz energia vital. O que é energia vital? É Deus, é essa energia divina. Deus é tudo. Deus é essa essência que nós precisamos para a vida. Então, a conexão é isso. A gente tá conectado. Isso faz com que a gente melhore. Isso faz com que nossa vida melhore. Nosso dia. As pessoas que estão ao nosso lado vão gostar de estar perto da gente, entendeu? Vão falar, ela vem aquela reclamar de novo da mesma coisa. Né? A pessoa começa a evitar a gente.
Então, pensem que vocês sejam essa pessoa que quando chega, fala, nossa, fulano chegou, ai que legal, ó, vem aqui, vamos conversar. Por quê? Porque você está numa vibração boa, e aí você vai trazer essa turma boa, até mesmo no plano do astral, dos desencarnados, dos seres aí que estão no astral, você também vai trazer gente boa para o seu lado, para te trazer mais intuição e mais coisa. Então, quanto mais na luz você está, mais você vai trazer esse tipo de coisa, tá? A gente está aqui na Terra, falei aquela coisa da gente ser um ser complexo, né? A gente não tem só esse corpo físico, a gente tem todo esse lado do astral, e a gente está aqui na Terra para aprender a lidar com tudo isso, E principalmente, uma coisa que me foi passada há um tempo atrás, esse plano Terra existe para a gente materializar nossos pensamentos. Para isso que existe esse plano. Para isso que a gente veio nessa experiência. Então, se eu tenho esse óculos, alguém pensou nesse óculos, alguém desenhou esse óculos, alguém projetou esse óculos, alguém fabricou esse óculos, e hoje eu posso usar. E ele me ajuda a enxergar. Entendeu? Tudo que a gente tem aqui, a casa onde a gente mora, alguém pensou, projetou. Então, é trazer o pensamento para o plano da matéria. Para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem que concretizar as coisas. Às vezes as pessoas acham que espiritualidade é ficar lá, não é só isso não. É trazer para a Terra. Eu tenho que trazer. Eu tenho aquele momento de conexão. Isso certo. Estou lá fazendo uma meditação, estou fazendo um mantra, uma oração. Eu estou naquele momento que, nossa, eu estou me conectando, eu estou alinhada com o universo, estou criando uma sintonia numa energia maior. Isso é uma coisa. Mas todo esse material que eu trouxe, ele tem que atuar. Eu tenho que fazer com que ele aconteça. Tá? Não é platônica a coisa, não. Ela tem que acontecer, tem que atuar. Então, aí eu vou e concretizo. Aí eu estou fazendo a coisa certa. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma situação aqui. Será que uma pessoa idosa consegue mudar sua frequência para melhorar? Eu vou dar uma resposta para você, Eliane. Em centros espíritas, eles não doutrinam desencarnados. É porque até desencarnado a gente pode mudar, quanto mais idoso. O que acontece é que, às vezes, o nosso ego está muito rígido. Mas isso vai muito, mais do que a idade, vai da personalidade da pessoa. Porque a gente vê pessoas aí com 30 anos, com uma cabeça dura, que nada entra, entendeu? Ela acredita nisso, falaram isso para ela, é lei. E ela vai morrer assim. Tem 30 anos. Tem pessoas com 70 anos fazendo faculdade, querendo entender, compreender e viver esse mundo. Então, assim, a questão, eu acredito que não é tanta idade, sabe? Eu acho que tem mais a ver com a maneira com que a pessoa leva a vida, né? A Jaqueline colocou aqui que vai sair, mas já que eu também, viu, Jaque? Eu também, que a gente já passou do horário. Ó, eu tinha pensado em fazer até a meia-noite, a gente acabou passando um pouquinho. Mas assim, hoje dá para vocês terem uma ideia de... Meu vídeo também está travando um pouquinho, que eu estou vendo aqui. Hoje deu para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer com esses vídeos, né? Esse ao vivo. Quais são as trocas de informações que a gente vai fazer, como que vai ser. Então, hoje deu para vocês terem uma ideia. E quem quiser participar do próximo, vai ser sexta-feira que vem, 11 da noite, tá? Quem quiser participar do grupo, entra, pede para mim, eu coloco vocês no grupo, ou pede lá no grupo para eu colocar. Porque no grupo a gente vai poder trocar, às vezes, informação, trocar um vídeo, uma coisa assim. No grupo dá para trocar mais do que aqui. Porque aqui dá para a gente conversar, dá para quebrar um galho. Eu falo, vocês colocam aí e dá para a gente quebrar um galho. Mas, assim, para ter mesmo,
para a gente trocar mesmo, de repente, um arquivo, trocar um livro. Ah, a gente está falando disso, eu tenho um arquivo de um livro assim que fala disso, vou pôr no grupo lá, quem quiser pegar. Então, aí a gente vai usar o grupo para isso, tá? Então, se você quiser participar do vídeo e do grupo, fala comigo, eu coloco lá no grupo, tá? Vocês podem sair e entrar a hora que quiser, tanto aqui quanto no grupo, não é nada fechado, é uma coisa livre. Se eu estou participando do grupo, mas agora vou dar um tempo, não quero, não, pode sair, não precisa me explicar nada, tá? Vou sair um tempo, pode sair, não tem problema nenhum. Eu quero entrar, quero colocar fulano, dá o nome para mim, eu passo lá, coloco a pessoa. E aí nós vamos fazer assim, vamos cada semana colocar um tema. Então agora eu vou falar para o pessoal do grupo, vou colocar também lá no grupo, qual é o tema para o próximo vídeo. Vou pedir para todo mundo assistir esse vídeo para estar mais ou menos a par do que a gente está falando. E aí no próximo